Pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre o motor Mercedes-Benz OM 460LA. É um motor que está em produção até hoje no Brasil, é um motor que atende normas ambientais equivalentes a Euro 5 aqui no Brasil. É um motor que ainda vai ficar em produção por mais alguns anos, porque aqui no país vai entrar o equivalente ao Euro 6 lá por volta de 2026 ou 2027. Então até lá esse motor ainda vai ficar em produção aqui. Ele usa aquele sistema SCR, que é aquele catalisador com Arla 32, para se enquadrar no Euro 5 aqui no país. Uma outra solução é usar o EGR, que é aquela recirculação dos gases de escapamento. Então hoje as montadoras, as fabricantes de motores, elas podem optar ou por um sistema ou pelo outro. O que não vai acontecer lá na frente, quando chegar o equivalente ao Euro 6, que é o ProConv alguma coisa, P8, vai ter que usar os dois sistemas no motor. Então não tem para onde correr, né? Eu não gosto muito do EGR porque ele suja muito a admissão do motor, então o motor ele tem que passar por manutenções periódicas de limpeza. Então eu não gosto muito do sistema EGR, mas não tem como fugir disso. O futuro vai ser esse dos motores. Quando chegar lá na frente, esse motor 460 ele vai ser descontinuado e vai entrar no lugar dele o 471LA, que é uma evolução dele e que muitos nem chamam de Mercedes-Benz, né? Falam que ele é um Detroit Diesel. Por que isso? Porque a Mercedes-Benz lá no final dos anos 90, começo dos 2000, comprou algumas fábricas nos Estados Unidos, fabricantes de caminhões e de motores, e a Detroit é uma delas, né? E os europeus, ultimamente, eles abandonaram o desenvolvimento de motores a combustão interna. Eles não querem mais saber. Então eles não estão gastando mais com isso. Agora o futuro é elétrico na cabeça deles. Eles só investem em motores elétricos e em baterias. Então a Mercedes-Benz deixou para os americanos, no caso a Detroit, o desenvolvimento ainda dos motores a diesel dos seus caminhões. E no caso do 471, que é o futuro que nos espera aqui no Brasil, praticamente vai ser a última geração de motores da Mercedes-Benz / Detroit Diesel, né? Infelizmente o futuro dos motores a combustão interna está chegando ao fim, né? A gente está vivendo uma troca, né, de uma era aqui, né, pelos elétricos. Mas aqui no Brasil, como as coisas demoram muito, a gente ainda vai conviver com os motores a diesel por bastante tempo. Então eu estou falando aqui do 460, como que ele vai acabar, qual vai ser o seu sucessor, né? Mas vamos voltar aqui para o 460. Ele já é um motor que está no mercado há muito tempo e, como eu falei, vai ficar mais algum tempo. Ele é um motor 13 litros da marca, 6 cilindros em linha, 4 válvulas por cilindro, cabeçotes individuais. Ele tem uma versão que roda nos Estados Unidos, que era fabricada aqui no Brasil, o bloco era fundido pela Tupi aqui do Brasil, então é interessante. Você pega os caminhões americanos da Mercedes, o Freightliner, por exemplo, você vai ver os motores fabricados no Brasil. Então é um motor que já está no mercado há muito tempo. Ele é um motor muito robusto, confiável, de manutenção barata. Ele é aquele tipo de motor que você pode trocar o kit. Ele tem camisas úmidas removíveis, né? Cabeçotes individuais, então você tem aquela opção de trocar o kit. Então isso deixa ele com uma manutenção mais barata. Fora que também é um motor de construção simples, né? Então a gente está vendo aqui uma foto de um caminhão. A cabine foi basculada, então a gente consegue ver o motor. Ele é pintado num tom de cinza escuro. As tampas das válvulas é de alumínio, coletor de admissão em alumínio. Aqueles cotovelos da onde vem a mangueira do intercooler é tudo em alumínio para alívio de peso. Esse motor, mesmo usando peças de alumínio, ele pesa quase 1 tonelada, ele pesa mais de 900 quilos, 940 quilos sem óleo, né, seco. Então se você colocar óleo, água, ele beira seus 1000 quilos. Então é um motor bem pesado. Então a fabricante ela tenta usar alumínio onde ela consegue para alívio de peso. É um motor com intercooler, ar, aquele que vai lá na frente do radiador do caminhão, um intercooler bem dimensionado lá na frente. Atualmente ele tem potências que vai de 450 cavalos, passando por 480 até 510 cavalos aqui no Brasil. Torque máximo de 2.400 Nm a 1.100 RPM. Então é um torque que aparece em rotações bem baixas.
A série OM400 é uma série bem antiga. Aqui no Brasil ela surgiu nos anos 90, no 447, lá por volta de, eu nem sei falar se é 94, 95, por aí. Ela veio evoluindo, veio o 457, veio o 460, que também é uma evolução do 457. Então, a gente vê que algumas peças ainda continuam com dimensões praticamente iguais. Os cilindros, por exemplo, eles são de 128 milímetros, né, os pistões. E o que mudou do 447 até o 460 foi o curso, ele foi aumentando o curso. Então aqui no 460 ele tem um curso de 166 milímetros. Isso gera torque mais em baixas rotações. Quando você tem um motor mais cursado, ele gosta de girar menos, porém o torque aparece em baixas rotações. Então a gente vê que se a gente pegar a evolução desde o 447, passando pelo 457, chegando no 460, a gente vai ver que o torque máximo vai aparecendo sempre em rotações mais baixas, por ser um motor mais cursado, por ir ganhando curso no passar do tempo. Mas se a gente for pensar a história dos OM400, é lá dos anos 60, final de 60, começo de 70, eles foram produzindo nos anos 70, só que aqui no Brasil demora muito para chegar as coisas e só chegou nos anos 90. E vai continuar ainda por mais pelo menos uns 5 anos aqui, né? Aqui um outro motor de exibição, né? Um motor todo bonito. A gente vê que ele usa um ventilador de embreagem viscosa com várias pás. Essas pás são de plástico hoje em dia, né? Não usa mais metal. E essa embreagem viscosa, ela funciona gerenciada pelo computador do motor. Tem um sensor no caminhão lá que gerencia essa embreagem. Então é o computador do motor que aciona ou não ela. Não é mais por temperatura, né? As mais antigas, as mecânicas, ela tinha tipo um gel dentro dela que ela ia esquentando e ia grudando, né? E ia acionando a hélice. Essa não, essa é o gerenciamento eletrônico do motor, quem opera ela. Então esse motor ele consegue ter um controle de temperatura muito bom, porque esses ventiladores roubam muita potência do motor, né? Então quando eles não precisam ser usados ou não precisam ser usados plenamente, então é vantagem para o motor, né? Ele ganha mais potência e torque usando ela menos. Então é por isso que tem esse gerenciamento do computador diretamente na hélice. A gente consegue ver que ele tem 2 filtros em cima do motor, aqui na frente, né? Aquele inclinado é o filtro de óleo do tipo refil, você abre aquela tampa de plástico lá em cima, é uma peça de alumínio que também contém o trocador de calor que fica preso ali na lateral do bloco, onde tem contato com a água de arrefecimento, né? Com o líquido de arrefecimento e troca o calor do óleo do motor turbo. Então é uma peça inteiriça, toda em alumínio, mas a tampa lá em cima é de plástico, então você abre aquela tampa e troca só o refil de papel ali que filtra o óleo. E também tem um outro filtro lá do outro lado, aquele em pé, é o de diesel, né? O filtro de combustível da mesma forma, de alumínio com a tampa de plástico, você troca só aquele papel filtrante que vai lá dentro. No caso do filtro de óleo, já vem com sensor de pressão e temperatura de óleo integrado. Então é um sensor duplo, né? Motores eletrônicos eles têm vários sensores para medir vários parâmetros do seu funcionamento. No caso do 460, ele tem esse sensor duplo para medir a pressão do óleo e a temperatura do óleo já na carcaça do filtro. Ele tem sensor que mede a quantidade de água que tem no ar que está sendo admitido pela turbina, né? A umidade do ar. Tudo isso pode afetar o funcionamento do motor eletrônico, já que a mistura ar-combustível é muito bem calculada, né? Então qualquer fator pode alterar isso. Ele também tem sensor lá no cárter que mede a quantidade de óleo que tem no cárter e a temperatura do óleo que está lá no cárter. Ele tem sensor de temperatura do diesel, né? do combustível que está entrando na alimentação. Ele tem sensor de fase, ele tem sensor de rotação. Como eu falei, ele tem aquele sensor que controla a hélice, né, do radiador. Então é um motor eletrônico com vários sensores, fora os sensores que controlam o sistema de ar LA32, o sensor, no caso atuador, né, atuadores, né, que controlam o sistema do top brake, que é o sistema de freio motor desses motores, né. No 447 era um opcional, mas já no 457 já era item de série, aqui no 460 continua de série, todos têm. Então são vários sensores, atuadores nesses motores eletrônicos. Então ele tem
chicotes passando por todo ele e vai no módulo, né? Tem um módulo na lateral parafusado no próprio bloco do motor que a gente vai ver depois. Então nessa foto aqui a gente consegue ver a lateral do turbo, né? É um turbo bem simples, ele não tem nenhum tipo de gerenciamento de pressão ou por uma válvula mecânica, né? Ele não é de geometria variável, então é um turbo bem simples, robusto, confiável. Então tá aí. E por ser cabeçotes individuais, a gente vê que no coletor de escapamento todo cabeçote tem o seu orifício, né? Então ele tem um fluxo muito bom. É um motor de fluxo cruzado, na escape de um lado, a admissão do outro. Então é um motor, apesar de ser diesel de baixa rotação, ele tem um fluxo muito bom nos seus cabeçotes. Então a gente está vendo aqui que sai uma tubulação do turbo que vai para frente do caminhão para fazer a ligação com o intercooler. O intercooler também de alumínio. Então a gente vê mais lá embaixo o cárter do motor, um cárter deslocado para a dianteira, né? Provavelmente por causa da suspensão do caminhão que passa ali mais embaixo dele. Então a engenharia deslocou o cárter mais lá para frente. A gente consegue ver uma correia tocando um alternador e mais lá embaixo algo que parece um compressor de ar-condicionado. Os caminhões hoje em dia é bem comum ter ar-condicionado. Então está lá embaixo o compressor do ar, sendo tocado por uma correia pela polia do virabrequim. A bomba de água desse motor também é tocado por correia e fica mais em cima. A gente consegue ver um pedacinho dela ali em cima. Então a gente consegue ver também a tubulação que puxa a água mais fria do radiador para a bomba. E depois lá no canto, a que leva mais em cima da bomba ali, tem a boca ali onde leva a água quente de volta para o radiador. E nessa aqui de cima é a casa, né? É a carcaça das válvulas termostáticas. Aquelas duas válvulas termostáticas ficam ali. São válvulas termostáticas comuns, né? Mecânicas, elas não têm nenhum tipo de gerenciamento pelo computador do motor. Aqui uma outra foto ilustrativa, né? A gente consegue ver a outra lateral. A gente vê lá atrás que ele está com um compressor de ar do sistema de freios, né? E na frente do compressor vem uma bomba hidráulica. Normalmente essa bomba é usada no sistema de direção do caminhão ou qualquer outra coisa que precisa de pressão hidráulica. Então a gente vê que o trem de engrenagens desse motor é traseiro e bem simples. Esse motor é daquele tipo de comando de válvulas no bloco varetado. Então ele tem duas varetas, uma para tocar as válvulas de admissão e uma para tocar as válvulas de escapamento. E esse motor ainda usa aqueles sistemas de bombas individuais da Mercedes, né? O sistema de pressurização do diesel é por unidade bomba. Então tem um came no comando que também toca essa unidade bomba. Então são 3 cames no comando por cilindro. 2 cames é para tocar as varetas e um central é para tocar a unidade bomba. Esse sistema de unidade bomba é um sistema patenteado da Mercedes-Benz junto com a Bosch. Desde lá do 447 ele já usa esse sistema patenteado, passando pelo 457 também usa e aqui no 460 ele ainda usa. Então é um sistema que a gente só vai ver nesses motores da Mercedes por ser patenteado. E quando cai a patente, outros fabricantes podem copiar, né? Mas como é um sistema mais caro, ninguém copiou, eu imagino. Eu nunca vi ninguém copiar esse sistema. A galera hoje em dia usa o duto único lá, que é o mais barato, né? É o que usa menos peças e até mesmo mais confiável por isso. Então aqui no 460 ele ainda usa as unidades bombas, né? É um sistema confiável, mas de manutenção mais cara se comparado com outros sistemas, como eu falei, o de duto único. Ele tem uma bomba de combustível mecânica tocado pelo comando de válvulas aqui na frente. O comando, ele tem uma engrenagem aqui na frente do motor que tem ligação com a bomba de combustível mecânica, que a função dela é só puxar o diesel do tanque, né? Passar pelo filtro, né? E depois pressurizar para dentro do bloco. Então esse motor é igualzinho o 457, seu antecessor, tem aquelas galerias de diesel para as unidades bombas e o retorno também por dentro do bloco. Então essa parte é igual ao do 457, então eu nem vou falar muito. Se você quiser ver, assiste o vídeo do 457 que lá eu falo com mais detalhes sobre isso. Então eu não vou focar nisso aqui porque é a mesma coisa do 457 e até mesmo do 447. Então eu já falei que tem um sensor de temperatura do diesel aqui junto ao filtro do diesel, né, para o sistema, para o computador
saber direitinho, né, a temperatura que o diesel está entrando nas unidades bomba. A central, né, o computador desse motor, que é parafusado aqui na lateral do motor, ele é refrigerado pelo diesel, então tem mangueiras de combustível que entra dentro da central e sai para trocar calor com a central. A central ela tem um chip que esquenta, né, e precisa ser refrigerado. Então a engenharia usou o próprio diesel, né, que é o fluido ali mais frio que está passando por ali, para refrigerar a central. Não é uma novidade 460, os seus irmãos mais velhos, né, o 457 também tinha isso, então não é nenhuma novidade. Então aqui a gente consegue ver o cárter deslocado para a dianteira, como eu falei, aquela polia do virabrequim com aquela massa, né, para dar aquele equilíbrio de vibrações no funcionamento do virabrequim, né, fazendo assim com que ele dure mais, né, tem um desgaste menor desta forma, né. E a gente vê que essa polia também toca a correia. Em alguns motores tem uma outra polia ali na frente, presa na frente dela, então ficam duas polias, onde a da frente toca o ventilador do motor. Então tem motores que só tem uma, o ventilador é direto nela, e tem motores que é dupla. E a gente vendo esses filtros de óleo e de combustível aqui na dianteira, a gente lembra dos ônibus, né? A Mercedes-Benz ela tem uma tradição muito grande em chassis de ônibus. E essa disposição dos filtros aqui na frente, quando você vê um ônibus, é para facilitar o acesso à manutenção, a troca dos filtros no caso dos ônibus. Essas posições que foram colocadas aqui fica muito bom para trocar, né, os filtros no caso quando esse motor é instalado em ônibus. Aqui o cabeçote eu também não vou falar muito porque é idêntico ao 457, é cabeçote individual, fluxo cruzado, 4 válvulas por cilindro com top brake. A gente consegue ver lá a válvula do top brake lá. Como ele está sem o bico, quando ele vem com o bico ali ao centro, tem uma peça que trava o bico e a válvula do top brake ao mesmo tempo. Uma trava que vai ali em cima do cabeçote. Só que ele está sem o bico, sem a trava do bico e do top brake, né, que faz as duas funções, e está sem a tampa. A gente vai ver que esse motor ele não tem aquele tubo de água, de retorno de água dos cabeçotes. É por dentro do bloco. Então, apesar de ele ter cabeçotes individuais, o retorno da água é por dentro do bloco, por uma galeria na lateral. Então ele não tem aquele tubo de água externo como normalmente motores de cabeçotes individuais têm. O bloco do motor, né, um bloco de ferro fundido. No caso do seu futuro sucessor, né, o 471, ele usa uma liga de ferro fundido que contém grafite compactado. Então é uma liga que consegue ter uma rigidez melhor, então com isso a engenharia consegue fazer um bloco mais leve, mesmo sendo de ferro fundido com essa liga de grafite, essa liga compactada. No caso do 460 não é, eu acredito que não é, então por isso que ele é tão pesado. Então quando vier o seu sucessor ele vai ter essa nova liga na fabricação, né, na fundição do seu bloco, que vai ajudar muito em alívio de peso, mesmo sendo um bloco de ferro fundido. Então a gente vê aqui que está o bloco sem nada, né? Tá sem as camisas úmidas, né? Tá sem as unidades bomba, só tá os buracos ali. Tá sem nada, né? Tá sem o comando, tá sem o... Enfim, só tá o bloco aqui, é um bloco novo, né? A gente consegue ver ali na frente onde vai a bomba de água e tudo mais. Aqui, olhando ele por outro ângulo, a gente consegue ver lá na frente onde vai a bomba de combustível mecânica que puxa o diesel do tanque e pressuriza para as unidades bombas. Aqui a gente consegue ver o motor de frente, né, no caso o bloco. A gente consegue ver aonde vai alojada a bomba de água. Mais ali do lado onde passa o comando de válvulas que toca a bomba de combustível mecânica. Mais lá embaixo, onde passa o virabrequim para tocar aquela polia dianteira do virabrequim, aquela que tem aquela massa bem grande, que toca as correias, a correia de acessórios desse motor. Inclusive a bomba de água é tocada por ela. A gente consegue ver onde que é o retorno de água, né, para o cavalete das válvulas termostáticas, ou no caso, se tiver fechado as válvulas termostáticas, onde é feito o bypass. Então é por aí e por dentro da carcaça da bomba. A gente consegue ver dentro do bloco sem a camisa, né, as galerias por onde passa a água, né, os buracos por onde sobem as varetas, por onde passam os parafusos. Aqui a parte de trás do bloco, né, onde vai o trem de engrenagem. Então lá embaixo é a engrenagem do virabrequim,
onde vai preso, né, parafusado o volante do motor. Aqui mais acima é onde vai o comando de válvulas e mais no canto aqui é onde vai o compressor de ar e a bomba hidráulica. E aqui na lateral é onde vai o respiro do bloco. Então vai uma peça aqui onde contém o respiro do bloco com uma válvula PCV e um cano. Então esse motor ele tem dois respiros, ele tem esse no bloco aqui na parte de trás e tem dois nas tampas das válvulas lá em cima. Ele usa dois, um em cada tampa. Então são 6 tampas, 2 delas tem 2 PCVs para respiro lá em cima. Então é um motor que contém praticamente 3 respiros, né? Aqui a gente consegue ver a bomba de água, uma bomba de água de alumínio para alívio de peso. Só que ali o rotor dela, a parte central ali, é de aço. Então a gente vê o alojamento das 2 válvulas termostáticas. Por outro ângulo, né, por dentro ali, onde ela pega a água por essa região aqui, por um tubo também de alumínio que pega a água mais fresca do radiador. E aí ela pressuriza para dentro do bloco. E essa região aqui é o retorno, né? É o retorno de água que manda aqui para cima para as válvulas termostáticas, onde tem aquele cotovelo que retorna a água para o radiador. Aqui é a válvula atuadora, né, do top brake, do sistema de freio. É um ar comprimido, onde é injetado dentro dos cilindros, né, no momento de exaustão dos gases, né, motor 4 tempos tem aquele tempo que é de expelir os gases, né, de exaustão. Então as válvulas de escapamento elas são abertas e o cilindro sobe expelindo aquele gás, né, aquela queima, embora. Então nesse motor, quando ele tem o top brake, que é o caso, neste momento quando o freio motor está ligado, é injetado ar comprimido dentro do cilindro, dificultando o movimento do cilindro para expelir os gases de escapamento, fazendo assim uma contraforça, né, uma contrapressão ao movimento do pistão, assim fazendo a função do freio motor. E esse motor ele também usa o retarder, né, que é aquele freio de transmissão que vai lá atrás da transmissão. Então ele usa 2 freios motores, né, o top brake e o retarder. Então a gente vê aqui que tem um chicote que entra aqui, então é controlado, esse atuador é controlado pelo motor, pelo computador do motor. Então a gente está vendo aqui onde fica aqui em cima do motor. Essa é uma peça diferente do 457, teve uma mudança aqui no 460, ela é diferente. Ela foi aprimorada. Aqui a gente está vendo atrás do motor, é o sistema de controle do Arla, né, da injeção de Arla 32 no catalisador do SCR. Então aqui também tem chicotes que trazem o controle aqui, então o computador do motor ele gerencia o quanto, né, que vai injetar de Arla e o momento que vai injetar o Arla. Então a gente está vendo aqui do lado aqui um pedaço do catalisador. Esse motor, o escapamento passa aqui por cima, atrás aqui, sai aqui na lateral do turbo. Já tem o catalisador bem próximo ao turbo para ele ficar bem quente. O catalisador ele funciona melhor quando ele está quente. Então a engenharia coloca ele o mais próximo do turbo possível. Então ele está bem na boca do turbo, aqui na saída do turbo. E aí o escapamento passa ali por trás entre o motor e a transmissão por cima e sai na outra lateral. E aqui já fica tudo o gerenciamento do Arla. Usa o mesmo chicote das unidades bomba, é um chicote que passa toda a lateral e vai lá atrás aqui para o controle. Então tá aí onde é. Aqui 2 unidades bombas, né, com a sua tubulação que pressuriza o diesel lá para os cabeçotes. Nos cabeçotes também tem as galerias de diesel para os bicos e os de retorno, é igualzinho no 457. Então não vou mais comentar sobre isso, que é a mesma coisa do 457. Aqui a gente está vendo entre as unidades bomba um sensor, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, do sistema de injeção, né, eletrônica deste motor. Aqui as mangueiras, né, os tubos do sistema retarder. Aquela lá embaixo, mais reta, é a que vem do radiador mais fria, que vai lá para o retarder na transmissão lá atrás. E essa mais aqui que tem o cotovelo aqui é o retorno, que retorna mais quente a água, né, para o radiador. No caso, retorna para o bloco do motor, aqui na lateral do bloco, que vai lá para o cavalete das válvulas termostáticas e vai para o radiador. Então esse motor é o segundo estágio do freio. Nem é freio motor, né? É freio de transmissão dele, né? Ele tem um freio motor e um freio de transmissão. Esse aqui é a tubulação que refrigera o sistema de freio de transmissão dele. Mas aqui embaixo a gente consegue ver o bocal de abastecimento de óleo e a vareta de verificar o nível do óleo.
Então é aqui nessa posição. Aqui a gente está vendo um sensor de pressão e temperatura do ar admitido pelo motor. Então é outro sensor duplo, né? Depois que é pressurizado pelo turbo, passa pelo intercooler, é refrigerado e vem aqui para o coletor de admissão. E esse sensor mede a temperatura e a pressão que está entrando para dentro dos cabeçotes. E ali no canto tem um botão vermelho. Esse botão é de start-stop, né? O liga e desliga quando está dando uma manutenção. Por exemplo, você deita a cabine, não tem como você entrar lá e dar partida no motor. Então tem esse botão ali, você aperta ele, ele dá a partida no motor. E se você apertar e segurar, ele dá a partida e aumenta a rotação. Mas não aumenta muito, aumenta um pouco, para algum tipo de teste. O comando de válvulas, como eu falei, cada cilindro são 3 câmeras, 2 para as varetas de acionamento das válvulas e o do meio para a unidade bomba. E a gente está vendo lá que ele contém uma polia dupla, né, de engrenagens, que vai lá atrás no trem de engrenagens. É uma polia daquele tipo que tem 2 velocidades diferentes, né? A engrenagem do Verabequim vai tocar o comando de válvulas com uma velocidade específica para o comando, e depois a outra engrenagem vai tocar, no caso deste motor, o compressor de ar e a bomba hidráulica com uma outra velocidade. Então, com uma única polia do virabrequim, na engrenagem, você consegue tocar periféricos, né, e partes do motor que funcionam com velocidades lineares diferentes. Então é bem interessante, mas já é usado há muito tempo, não é nenhuma novidade do 460. Aqui é a unidade, né, o computador do motor, né, a central. Como eu falei, ela é refrigerada pelo diesel, então tem as tubulações que entra e sai diesel dela. Aonde entra o chicote nela, né, ela está suja aqui, né, o motor que está em uso. Então tem esse plug, né, padrão, né, tem essa trava em amarelo ali. São 2 plugs, né, então o chicote é aí que entra nela e sai dela, né? Aqui a bomba hidráulica lá atrás, a gente consegue ver ela ali no fundo, né? Com as mangueiras hidráulicas saindo dela. Aqui um pistão, a gente olhando ele por cima, é um motor de injeção direta, tem uma taxa de compressão de 18:1, para motor eletrônico é uma taxa alta, e a gente consegue ver certinho aonde é borrifado o diesel do bico. Os bicos hoje em dia eles têm 7 orifícios de borrifação. E a gente consegue ver certinho onde ele borrifa. Fica parecendo uma flor, né, assim, o desenho, né? E o pistão hoje em dia ele tem um desenho também que parece um pouco uma flor, né? Então tem pequenas câmaras de combustão na câmara de combustão do pistão, né? É interessante isso. Então a gente consegue ver como esse pistão está usado, a gente consegue ver certinho onde é borrifado o diesel. E nesses motores eletrônicos o diesel ele é borrifado em altíssima pressão. Então ele consegue misturar muito bem com o ar, né? E como o turbo pressuriza o ar, né, e o intercooler refrigera, então por isso que os motores eletrônicos têm tanta eficiência, se comparado aos antigos com bomba injetor. Olhando o pistão por baixo, né, onde o jet cooler joga o óleo, tem um orifício, então quando ele desce, né, com a biela, o jet cooler entra lá dentro dele e borrifa o óleo por dentro dele. E aí tem os orifícios por onde sai o óleo depois. Então o jet cooler borrifa por um lado e o óleo sai pelo outro. E o pistão ele tem um dente aqui onde entra o jet cooler, né, para não pegar o jet cooler na saia do pistão ali, né, por baixo. Então ele tem esse ressalto ali para o jet cooler passar. Aqui o pistão ele usa pino com trava, né, 3 anéis, 2 de compressão, um raspador. Um pistão que tem bastante saia, né, bastante lateral em contato com as camisas, né, motores diesel são assim, né, devido a tamanha pressão de combustão, né. Aqui o fabricante, né, mostrando que é feito no Brasil, é feito pela MAHLE no Brasil. Então se você ir lá nos Estados Unidos pegar um motor desse para dar manutenção, vai acabar vendo que ele é brasileiro, né. Uma biela a ponta lá onde vai o pino é daquele tipo trapezoidal, tá com a bucha lá, os furos de lubrificação, é uma biela tipo I e ela tem esses parafusos deslocados aqui, né? Ela não é reta, ela é meio deslocado. Eu imagino que é para dar manutenção, como ele é aquele tipo de motor que você pode trocar o kit, né? Cabeçote individual, camisa removível, troca o kit, é mais fácil dar manutenção nesse tipo de biela que o parafuso fica inclinado.
mas também você pode pensar também em questão de resistência, né? No momento da combustão ele vai descer somente por um lado, é aquele lado que vai receber mais tensão, né? Então deslocando assim você pode aumentar a resistência da biela também. Aqui o trocador de calor, né, de alumínio do óleo, tirou do motor, né? Tá aí, olhando ele por dentro, né? Lá o radiador por onde passa o óleo, né? Ali dentro fica tudo cheio de água, né? De líquido de arrefecimento, e o óleo passa por lá dentro pelas aletas e é refrigerado. Uma peça de alumínio. O bloco, olhando por baixo, né, tá com as camisas. A gente vê os jet coolers também instalados. Tá passando por manutenção. A gente consegue ver o virabrequim lá no canto. A gente consegue ver a distribuição dos pesos dele, né, dos contrapesos. É um virabrequim muito bem balanceado nessa parte, bem robusto, olhando daqui. Do lado de cá tá os cabeçotes ali. Aqui de novo a gente consegue ver uma parte do virabrequim do motor, né? É um virabrequim crossplane, né? 6 em linha, muito bem balanceado, robusto. A gente consegue ver ali na lateral do bloco aquele buraco, né? Aquela galeria onde vai o radiador, né? Daquela troca de calor do óleo. Tem aquela região ali por onde passa a água. Então, logo após a bomba de água puxar a água refrigerada pelo radiador, já manda aqui para o trocador de calor do óleo, depois vai para o filtro filtrar o óleo e depois vai para dentro do motor e para o turbo. E o turbo ele tem um caminho mais curto, né? O óleo, depois de ser refrigerado e filtrado, vai para o turbo, e do turbo já desce para a lateral ali do bloco para escoar para o cárter. E o resto do óleo vai passar por todas as galerias do motor. Então a linha de óleo dos motores turbos ela é dividida em duas partes, né? Tem uma curtinha assim só para o turbo. Tem aquela linha curta só para o turbo e depois tem a outra linha para o motor, né? Para os cabeçotes. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre esses motores bem confiáveis, já estão no mercado há muitos anos, ainda vai ficar mais alguns anos. Não tenho o que reclamar desses motores, né? São econômicos, de manutenção barata, não quebra. Enfim, não é à toa que está há tanto tempo no mercado e ainda vai ficar mais algum tempo, né? Então é só isso que eu tinha para falar, pessoal. Até o próximo vídeo.